Olá, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje continuamos a conversar sobre disciplinas espirituais e chegamos nela que é negligenciada, é julgada, é caluniada. Sim, vamos falar sobre a disciplina da meditação. Eu preciso meditar? Meditar não seria pecado? Como meditar em um mundo tão corrido e barulhento? Não sai daí que nós vamos conversar e aprender um pouco mais sobre essa importante disciplina espiritual. Já queria te pedir uma ajuda abençoada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para alguém no WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus. Richard Foster, quando fala sobre as disciplinas espirituais cristãs em sua obra Celebração da Disciplina, ele divide em 3 grupos as disciplinas espirituais. Primeiro, as disciplinas interiores. O que seriam as disciplinas interiores? Seriam aquelas praticadas individualmente e que para a sua prática eu não preciso de ninguém mais além de mim. Ou seja, eu vou praticar eu e Deus somente aquela disciplina espiritual. Nós já vimos a primeira na semana passada, que falamos sobre a oração, e hoje vamos falar sobre a meditação, que também é uma disciplina espiritual interior. Mas nós temos um segundo grupo, as disciplinas espirituais exteriores, que para a sua prática eu preciso do outro, ou melhor, enquanto eu estiver praticando, o outro vai estar notando aquela prática da disciplina espiritual. E a disciplina espiritual também pode ser classificada em um terceiro grupo, que são as disciplinas espirituais comunitárias, ou seja, nós as praticamos em conjunto, em comunidade, como corpo de Cristo. E isso é muito especial. Mas hoje nós vamos conversar sobre meditação. Eu quero ler um texto muito especial para você. Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 3. Eu vou ler para você na Almeida, Revista e Atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Na verdade, esse é um dos salmos mais conhecidos e mais lindos da Bíblia Sagrada. O ser humano aqui é descrito no Salmo de número 1. E o desejo de todos é ser a pessoa descrita no Salmo de número 1, no verso de número 3. Tudo que ele faz será bem-sucedido. Ou seja, as pessoas querem colher. No entanto, ninguém para pensar quem é esse ser humano, quem é essa pessoa. Ele é também o do verso 1 e do verso 2. No verso 2, em especial, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, um homem abençoado, uma mulher abençoada, são pessoas que praticam a meditação na palavra de Deus. Nunca esqueça disso. Há algo especial de Deus para mim e para você a partir da meditação. Pratique a meditação e seja abençoado. Mas aí você fala para mim: pastor, mas meditar é pecado. Já disseram para mim que meditação é coisa do diabo. Querido, realmente a meditação ela é muito caluniada, ela é muito estigmatizada. Na verdade, a meditação cristã é confundida com a meditação na origem oriental. Na verdade, enquanto a meditação oriental ensina que nós devemos nos esvaziar de tudo, a meditação cristã é aquela que ensina que nós devemos nos encher de Deus, da sua palavra e do entendimento daquilo que Ele quer para cada um de nós. Aí você fala: mas como? Eu preciso realmente meditar, eu não tenho tido tempo para nada, corre, a minha agenda não cabe mais nada, eu sequer estou conseguindo orar. Quanto mais meditar? Pastor, eu preciso mesmo meditar?
Aí eu vou te falar, querido, você precisa meditar. Sabe por quê? Hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma época barulhenta. Nós vivemos uma época em que ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos vozes nas redes sociais, nós ouvimos vozes nos colegas de trabalho, nos colegas de estudo. As pessoas hoje são especialistas em tudo. Todos querem ser técnico da seleção de futebol, todos querem ser presidente da República. Todos sabem exatamente o que os médicos devem fazer, todos têm a solução para a economia. Você tem ouvido muitas vozes. No entanto, a meditação ela vai trazer para você algo incomparável. Na verdade, a meditação vai trazer para você a oportunidade de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, a única voz imprescindível na tua vida e que por vezes tem sido negligenciada e esquecida. Então não confunda. Uma coisa é a meditação das religiões orientais, outra coisa é a meditação cristã. Então, o que seria a meditação cristã? Se pudéssemos definir meditação cristã, diríamos: meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. O propósito da meditação é silenciar para poder ouvir a voz de Deus e ser cheio da sua presença. Vou repetir, o propósito da meditação é silenciar para poder ouvir a voz de Deus e ser cheio da sua presença. Na meditação cristã, você vai buscar ter prazer única, exclusivamente na presença do Senhor, na voz do Senhor, na palavra do Senhor, na criação do Senhor. É você deixar-se envolver na plenitude da sua presença e saber que naquele momento você não está sozinho e que por mais que você não esteja falando, você está ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso que fala ao teu pensamento, que fala ao teu coração e que fala ao teu espírito. A meditação traz a oportunidade de ouvir a voz de Deus e ser transformado pelo conhecimento da sua vontade. Sabe, uma das maiores reclamações que nós recebemos no gabinete pastoral, quando vamos conversar com um irmão, com uma irmã, é o seguinte: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Todo mundo diz que ouve a voz de Deus, eu não ouço. E talvez o que falte na sua vida é silêncio, é meditar, é parar. Na verdade, a meditação ela vai fazer você desacelerar enquanto o mundo está dizendo acelera, produz mais, faz mais, seja competitivo. A meditação vai dizer desacelera, acalma o coração, calma. Nesse momento é momento de parar e de ouvir a voz de Deus. Então, a meditação vai te ajudar a ouvir a voz de Deus. Eu tenho a certeza absoluta. E quando você começar a praticar a meditação, você vai testemunhar dizendo: pastor, agora eu estou ouvindo. Pastor, Deus está falando comigo. Pastor, eu percebi algo diferente nas minhas atitudes. Eu tenho sido direcionado por algo maior do que eu. E eu vou te dizer, Deus está falando com você. É meditação, querido. Vamos meditar. E aí você pergunta: mas pastor, como eu medito? Quais são as formas de meditação? Vamos aprender. A primeira forma de meditação é a meditação sobre a palavra de Deus, sobre um texto bíblico. Aí você fala: ah, pastor, então é estudar a Bíblia? Não. Na verdade, estudar a Bíblia é uma coisa, meditar na palavra de Deus é outra. Lembra do Salmo de número 1, no verso de número 2? Aquele homem que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Estudar a palavra de Deus é uma coisa. Você vai usar da exegese, você vai usar da hermenêutica, mas meditar na palavra de Deus é se apropriar daquele texto, é ler aquele texto e pensar assim: de que forma isso se aplica na minha vida? De que forma eu sou influenciado por essa palavra? Que ensinamento eu tiro daqui para ser melhor? Meditar é você remoer, é você pensar, analisar, refletir, silenciar e deixar Deus falar com você por meio de uma passagem bíblica. A segunda forma é chamada de recompilação. O que seria a recompilação? Quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A recompilação é justamente entregar
para Deus. É você pegar tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem afligido você, você para, silencia, fecha os olhos, eleva o teu pensamento em oração e entrega na mão de Deus. É isso mesmo, é deixar o teu coração desacelerar, sabendo que você está entregando na mão daquele que pode resolver todas as coisas. É você apresentar diante de Deus tudo aquilo que tem realmente perturbado a tua alma e os teus pensamentos. A terceira forma de meditação é meditar sobre a criação. Isso mesmo, você chegar na tua janela, você chegar na rua, você chegar em algum momento, você olhar para aquilo que Deus tem criado e meditar sobre a criação. A palavra de Deus fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É você ver a criação e perceber que aquilo só está ali porque tem um Deus Todo-Poderoso que continua no controle da situação. Ele criou tudo com todo carinho, com todo amor, para que nós pudéssemos usufruir aqui, glorificando, servindo a Ele, exaltando a Ele. É ver Deus na criação, é ter motivos para agradecer a Deus, meditando na criação perfeita do Senhor. A quarta maneira de você meditar é meditar sobre os fatos do tempo, sobre os acontecimentos. A palavra de Deus diz que os dias são maus e precisamos remir bem o tempo. Então preciso enxergar os sinais dos tempos. É você parar, refletir, dizer assim, por que isso está acontecendo? O que isso está querendo dizer? O que Deus está falando para a humanidade? O que isso fala a respeito da palavra de Deus? Por exemplo, você começa a enxergar a maldade do homem, você começa a enxergar as pestes acontecendo, as pragas, e qual a consequência lógica de um pensamento a partir da meditação sobre os dias atuais. Jesus está voltando. Isso mesmo. Você pode meditar também sobre algo que aconteceu no teu trabalho. Você diz assim, de que maneira Deus está falando comigo a partir disso que aconteceu na tua família, no teu relacionamento, como Deus vai ser mais glorificado por meio do meu relacionamento. É meditar sobre os acontecimentos diários. É o ler. É o enxergar Deus falando comigo por meio dos acontecimentos. São as 4 formas de meditação. Então vamos dar dicas de como meditar. Tá bom, pastor, eu entendi que eu preciso meditar, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu posso meditar na palavra de Deus, eu posso meditar nos acontecimentos, na criação, eu posso entregar na mão de Deus tudo aquilo que tem afligido o meu coração e meditar sobre o que Deus quer falar comigo a partir de tudo isso. Mas me ajuda, me dá umas dicas aí de como eu faço para meditar. Então vamos lá. Dica de número 1. Não esqueça do seu planejamento. Olha aí o planejamento mais uma vez. Separe o momento para meditação no seu planejamento diário. Segunda dica, dê preferência para o exercício da meditação durante o teu período de devocional. Isso mesmo, você não vai orar? Você não vai ler a palavra de Deus? Aproveita aquele momento e medita sobre aquela porção das Escrituras que você separou. Terceira dica, encontre um lugar tranquilo e silencioso para meditar. Isso mesmo, a meditação requer silêncio, requer paz, requer concentração. Então procure um lugar da tua casa ou em outro lugar que você possa parar por uns instantes. Não se preocupe no tempo, não é ser muito tempo, mas é ter um tempo de qualidade com o Senhor. Quarta dica, leia a passagem bíblica e reflita sobre a sua vida. Isso mesmo, quarta dica para a meditação. Leia uma passagem bíblica e reflita sobre a sua vida. Quinta dica, sempre ore ao Senhor. Peça, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí você chega na sexta e preciosa dica que poderíamos chamar de dica de ouro. A sexta dica é exercite o silêncio. A partir do momento que você leu, você meditou, você refletiu, você orou, agora silencia um pouco. Isso, silencia um pouco para ouvir a voz de Deus.
Querido, não esqueça, você não foi chamado para ler a Bíblia, você foi chamado para meditar nas Sagradas Escrituras. Pare um pouco, arrume tempo para você ouvir a voz de Deus. Esqueça todo o barulho que te cerca, medite na palavra do Senhor, medite na criação, entregue a Ele as tuas necessidades e aflições, olhe para o Senhor e realmente perceba que Ele continua falando com você. Está pronto para ouvir a voz de Deus? Então, pratique a meditação. Querido, eu espero que tenha sido bênção este bate-papo aqui com você. Eu espero que você comece a praticar a disciplina espiritual da meditação e que você seja muito abençoado. Comenta aqui embaixo, comenta aqui qual é a tua dificuldade, comenta o que você tem achado da nossa série aqui sobre disciplinas espirituais e de que forma isso tem te ajudado. Um grande abraço, Deus te abençoe e não esqueça, ame a palavra de Deus.